Sim, eu pedi para você, como membro da nossa igreja, essa igreja que ela é só pela internet por enquanto, ela é uma igreja alternativa, uma igreja que está fundamentando os seus conceitos, e ela nascerá não pelas coisas que eu disse, mas pelas coisas que eu disse, e médicos como Drauzio Varela, como cientistas, provaram para você através de estudos científicos sérios, feitos em Harvard, Stanford, na USP, na Unicamp. Você entendeu? Aqui, para nós conversarmos, essa troca de ideias, eu tenho esse viés, essa forma de falar com você, certo? Mas a hora que eu precisar falar com um médico, o tom da conversa é outro, né? Eu venho aqui e digo para você: irmão, eu sou o novo apóstolo. Eu estou recebendo a revelação de Deus. E agora você deve dar todo o seu dinheiro para mim, a sua alma, a sua xoxota, o seu rabo. Não, cara, pelo amor de Jesus, se eu falar isso para você, você mande eu tomar no cu, cara. Isso aí já vieram outros, o próprio apóstolo na televisão, ele se intitula isso. Ele diz para você: não, eu sou o Mega Master e tudo que eu faço aqui, eu sou tão bom no que eu faço que eu sou maior que o próprio Deus, eu sou maior que Jesus, né? As coisas maravilhosas que vêm através de mim é impressionante. Não, filho, você não acredita em nada disso, porque você não é um idiota, não é um mocorongo. E eu venho aqui dizer coisas para você, sim, para a gente desenvolver a ideia. Mas o nosso alvo são os médicos, são os cientistas, principalmente médicos. Entendeu? Médicos capazes que estão aí dispostos a cuidar de uma área da medicina que ela não existe e ela é fundamental. Não existe o cardiologista, cuida do coração. O ginecologista cuida da parte íntima feminina. O obstetra do bebezinho. O pediatra da criança. O geriatra do velhinho. Não é isso? O neurologista do cérebro e assim sucessivamente, e nós não temos o chamado médico geneticista, que cuida da nossa genética humana especificamente. Tem que ser bem indicado, isso daí é fundamental, darwinianicamente falando, ou seja, o médico que cuida da seleção natural, evolutiva, darwiniana da nossa espécie de animal. O doutor médico que tem o dever de analisar a quantas anda a nossa evolução evolucionária, porque nós somos animais. Sabemos que somos animais domesticados, por isso que a conotação nossa é Homo sapiens sapiens. Sabemos que a nossa evolução das espécies, ela foi artificial. Ela se deu de maneira artificial. Como assim? Eu afirmo para você, meu irmão, com toda certeza, e lá naquela Netflix tem um documentário que fala exatamente isso, a teoria do macaco chapado. Essa teoria ela é real, ela é provável, nós podemos provar ela de uma maneira fantástica. Só aquela Netflix na sua televisão, na sua casa, aquilo lá te aproxima muito mais de Deus do que o Padre Francisco, o Papa Francisco, o apóstolo, o líder religioso. Só aquele documento científico lá na Netflix referente aos cogumelos mágicos, aquele que fala
da evolução darwiniana da espécie referente aos homoledes, aqueles macaquinhos vivendo lá na África. Pesquisa tudo no Google aí, depois vai assistir os documentários no Netflix. Você verá que é o que eu estou falando. Provas científicas é coisas referente à ciência, ao pensamento forense das ideias da inteligência humana. Não se trata de achismo, de macumbaria, de lenços mágicos passados no suor do apóstolo. Isso aí é abominação, tanto para Jesus quanto para eu, para você. Por quê? Porque tanto eu, você e Jesus somos pessoas inteligentes e acreditamos na ciência. Não é isso? Eu já expliquei para vocês aqui, vou explicar de novo o viés científico, por exemplo, da cura do câncer terminal da senhora Terezinha. A Terezinha, então, ela veio do oncologista com diagnóstico de morte certa, câncer terminal, um sarcoma terminal, já virou uma metástase, e ela então foi levada para a igreja, e lá o ancião, o líder religioso, jogou óleo de soja na carequinha da Terezinha, e ela começou a convulsionar no chão, o que na linguagem deles se chama receber o Espírito Santo. E depois disso, passado ali 1 mês e meio, 2 meses, não tinha nenhum nódulo, mais nenhum câncer na Terezinha. É ela que foi condenada à morte, o câncer sumiu magicamente. Todo aquele viés, aquele contexto ali. Quer que eu explique para você cientificamente o que aconteceu? Claro, nós temos no nosso corpo um sistema neural secundário, chamado leucócitos, é a defesa do corpo. Gênesis, esse Gênesis é os Gênesis da Bíblia 9:4, diz lá aonde está a sua alma. A sua alma não está no seu nariz, no seu olho, no seu cérebro, na sua pele, no seu ânus, na sua vagina, no seu pênis. A sua alma é algo que está no seu sangue, se referindo diretamente ao sistema neural secundário do seu corpo, biologicamente falando, naquele CSI, naqueles médicos forenses, no Dr. Drauzio Varela. E esses leucócitos, eles são idiotas, eles, apesar de serem neurais, eles têm a sua carga mínima, que é atacar objetos estranhos no corpo. Mas tumores cancerígenos, eles entendem que faz parte do organismo, tem a mesma constituição genética. E a Terezinha, quando ela convulsionou lá dentro da igreja, os seus níveis hormonais, ela excretou, pense numa seringa ejetando hormônios do seu cérebro na corrente sanguínea, anandamida, adrenalina, noradrenalina e mais centenas de hormônios. E esses hormônios foram lá conversar com aqueles leucócitos, e os leucócitos então atacaram a doença da Terezinha. E muitos dizem que a Terezinha, apesar de velhinha, 74 anos hoje, você olha para ela e você diz, essa mulher não tem mais que 50 anos, fazendo exatamente isso que você está pensando, a vida eterna. Nós podemos dar ordem a leucócitos que eles podem reverter coisas absurdas como a sua própria velhice. Imagine só, e eu prometi isso para o Drauzio Varela, eu disse a ele, se eu pegar e atacar uma coisa que você mais odeia, que é a sua velhice, e transformar você de novo com essa sua mente moderna de Drauzio Varela num garotão de 20 anos, o Drauzio, sim, faça isso, então eu te ajudo nessa sua jornada. Tá topado, em nome de Jesus, vamos criar as máquinas.